E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Marcelo Nascimento da Deltec do Brasil, e hoje a gente está na parte 2 do vídeo sobre hardware de switches Ethernet, ok? Só queria te lembrar que esse vídeo foi tirado do curso que a gente tem no nosso portal, chamado Switches Ethernet Parte 2. Ele tem parte 1, parte 2 e tem uma terceira parte que é sobre Spanning Tree também, ok? Esse vídeo eu tirei de um pedacinho lá do curso da parte 2, beleza? Eu mesmo gravei, que nem eu falei no outro vídeo, né? Se você não viu aí no primeiro vídeo, aqui na descrição eu vou colocar o link do primeiro vídeo, ok? Você pode também ver no nosso canal do YouTube, se você for lá no nosso canal e procurar em vídeo, você vai conseguir encontrar ele, tá? Se você ainda não é nosso assinante, assine o nosso canal do YouTube. Se você está vendo no Facebook, segue a nossa página, ok? Para você sempre saber quando a gente lançar conteúdo novo, ok? Agora eu vou sair da tela e você vai começar a ver a minha apresentação. Outras características dependentes do hardware. Forwarding rate, que é a taxa de encaminhamento, tá? Então o forwarding rate, ele é a taxa de encaminhamento, é uma taxa que ele mede num negócio diferente, chamado PPS, que são os pacotes por segundo. Quantos pacotes por segundo que o teu switch consegue encaminhar? Ele calcula isso com pacotes de 64 bytes, ok? Um pacote de 64 bytes. Porque quanto menor o pacote, mais trabalho o menor é o quadro, né? Então assim, ó, se você tem um quadro Ethernet, ele tem aqui o cabeçalho e o FCS. Aqui no meio, ele vai o pacote IP, tá? Ele vai o pacote IP. Então, para você lotar uma interface com pacotes, quanto maior o pacote, mais fácil de lotar a interface, né? Quanto menor o pacote, mais difícil, mais pacote vai ter. E quanto mais pacote tem, mais ele tem que ficar tomando decisão de encaminhamento, tá? Então, normalmente o forwarding rate, que é a capacidade de encaminhamento de pacotes do teu switch, encaminhamento de quadro do teu switch, é calculado com esses caras aqui, ó, com 64 bytes, tá? Quanto maior o forwarding rate, melhor é o teu switch, lógico, né? Depois, você pode ver também a latência. Latência é o atraso, é quanto tempo o cara vai levar para transmitir o quadro da origem para o destino. Cara, apesar de ser hardware, ele leva um tempo, né? Ele vai ter que pegar aquilo, o quadro, vai colocar num buffer, vai ver qual é o destino, vai ter que montar lá o circuitinho, encaminhar, pega na saída e aí chega no outro computador. Lembra que a gente viu tudo isso naquela imagem, né? Então, isso aí é a latência. Normalmente é medida em microsegundos. Aí ela é calculada com o tamanho máximo em bytes, que o tamanho máximo de um quadro Ethernet são 1500 bytes, tá? Um pacote com 1500 bytes é o que ele suporta, é o máximo do tamanho dele, que ele suporta lá dentro, tá? De um pacote IP, por exemplo. Por que ele é medido com maior? Porque quanto maior o quadro, maior é a latência, pior é o caso. Então veja, o forwarding rate, ele foi medido com o pior caso, que é um cara que tem um tamanho pequenininho. A latência, ela foi medida também com o pior caso para a latência, que é um quadro grandão, né? Porque para o cara pegar um quadro grandão, pegar tudo aqueles bits, ler tudo aquela bitarada, enviar aquela bitarada para da porta de entrada para a saída e enviar aquilo para o computador, vai ser mais lento. É até mais difícil para falar, né? Você veja que é grandão, leva um tempão. Então a latência é medida em microsegundos e lógico, né? Quanto menor a latência, melhor é o teu switch, tá? Mais rápido o teu switch é. Beleza? A gente também tem o suporte a Jumbo Frame. Se você está num ambiente que tem backup, que tem servidor, esse tipo de coisa assim, o teu switch pode ter que suportar Jumbo Frame, que são frames que suportam quadros acima de 1500 bytes, tá? Ele suporta aí um payload acima de 1500 bytes até 9720 bytes, tá? Normalmente para backup, para banco de dados, isso daí é importante. Se você não tiver suporte a Jumbo Frame, simplesmente você vai ter um erro na porta, porque a porta não vai aceitar um pacote com mais de 1500 bytes, tá? Ela não vai aceitar. Mean Time Between Failures, MTBF, que é o tempo médio entre falhas, é uma outra coisa importante do hardware, que é quanto tempo esse cara aguenta sem dar pau, que a gente fala no português, né? Quanto tempo esse cara aguenta sem dar pau? Normalmente isso é medido em horas, muitas horas, ou em anos, tá? Cara, tem switch que tem um MTBF absurdo, para ele queimar leva anos e anos. Lógico, né?
contando que ele vai estar funcionando com todas as especificações que ele tem. No datasheet fala qual a temperatura mínima que ele suporta, qual a temperatura máxima que ele suporta, qual é o nível de energia elétrica lá, da tensão que ele suporta no máximo ou no mínimo, tá? Então tem um monte de característica que vai aumentar ou diminuir a vida útil do teu switch, ok? E o MTBF, ele te fala mais ou menos, se você fizer tudo certinho, quanto tempo esse cara vai levar para queimar, qual é a média que ele leva para queimar, ok? Desempenho dos switches, tá? Também é uma coisa que depende muito do hardware, porque o switch faz o chaveamento via hardware, tá? Você pode ver dois termos aí que normalmente a gente vê muito, que é o switch wire speed e o switch que é do tipo blocking. Wire speed ou non-blocking, ele é um switch que tem uma capacidade interna, né, do switch, a capacidade de encaminhar aqueles quadros dentro do switch maior ou igual à capacidade das portas. Então, por exemplo, se o teu switch tem 10 portas, 10 100, o máximo que a porta pode ocupar são 100 megabits por segundo na transmissão, 100 na recepção. Então, cada porta tem que suportar 200 megabits por segundo, tá? Se ele for wire speed, ele vai ter que suportar as 10 portas a 200 megabits por segundo, beleza? Isso é um switch ser wire speed. Ele não vai ter bloqueio. Quando ele é um switch blocking, wire speed também tem o nome de non-blocking, ok? Quando o switch é blocking, quer dizer que ele não tem a capacidade de suportar todo o tráfego. Todo aquele tráfego interno, se tudo quanto é porta transmitir simultaneamente, ele vai bloquear alguma coisa, tá? Ele vai bloquear alguma coisa. Não quer dizer que se você entupir as interfaces do switch até o máximo, ele não vai ter perda de pacote, tá? Ele vai acabar perdendo algum pacotinho, beleza? Outra coisa que influencia na velocidade, no desempenho do teu switch, são os buffers, o tamanho dos buffers e a performance dos buffers. Isso importa muito quando você está na distribuição, no core, né, que são switches que precisam ser mais robustos, ok? E outra coisa é a tabela de endereços MAC. A tabela de endereço MAC ela não é ilimitada, ela tem um tamanho máximo, normalmente em todos os switches. Switches de pequeno porte, eles vão de 4 a 8 mil endereços MAC, por exemplo, tá? Depende muito do fabricante, ok? Mas a tabela de endereço MAC, ela tem um limite também. Eu não falei nada até agora sobre CPU e RAM, né? Dá a impressão que como o switch faz tudo em hardware, não tem CPU, não tem memória RAM, não tem barramento, não tem nada. Na realidade, os switches são como os roteadores, por exemplo, que são computadores de uso especial. Ok? São computadores que têm um uso especial. Eles têm sim um processo de encaminhamento via hardware. O processo de encaminhamento dos quadros é realizado via hardware, via chips especiais, são chamados ASICs, ok? São dispositivos eletrônicos especiais feitos para aquilo. Eles têm uma configuração, uma aplicação específica para fazer o chaveamento. Só que, claro, ele continua necessitando de CPU e memória RAM para, por exemplo, fazer cálculo do spanning tree. O spanning tree ele tem que calcular qual é o link. Ele vai pegar um monte de informação e fazer um cálculo de qual é o link, que é o melhor link, que link ele tem que desativar. Tem também o gerenciamento do switch. O switch vai ter um IP de gerenciamento. O switch vai ter por exemplo, um servidor web para você se conectar via browser e configurar o switch, tá? Tudo isso é feito pela CPU do teu switch, pela parte computador do teu switch, né? Onde você vai acessar ele remotamente para você configurar. Então tem várias coisas que vão ser feitas via CPU, via memória, ok? Que não vão ser feitas via hardware. E claro, o switch também precisa de CPU e RAM. E, lógico, né? Dependendo do teu switch, você tem que calcular muito bem quanto é que você precisa disso, tá? Normalmente, para switch de acesso, a gente não se preocupa muito. A gente vai se preocupar mais com switch de distribuição e core. E, claro, né, os LEDs indicadores visuais também, que é uma coisa que tem no hardware do switch. Nas portas, normalmente, eles indicam velocidade, o estado do duplex, o estado do spanning tree e também se tem atividade. Por exemplo, o LED fica verdinho e ele está piscando. Quer dizer que ele está transmitindo o quadro ali. Ele tem atividade. O LED fica laranja
e fica piscando. Quer dizer que normalmente quando o LED está verdinho, ele está funcionando na velocidade máxima. Se a tua porta é 10/100, por exemplo, ele está funcionando a 100 megabits por segundo. Se ele está laranja e piscando, quer dizer que ele está a 10 megabits por segundo. Se ele fica laranja e não pisca, por exemplo, eu estou falando do switch da Cisco, que eu conheço melhor, se ele fica laranjinha, que eles chamam de amber lá, e não pisca, quer dizer que aquela porta está travada pelo spanning tree. O spanning tree está fazendo os cálculos dele e ela não subiu ainda, tá? Então cada switch vai ter uma característica, tá? E você tem que ver isso também no datasheet, tá? Naquele manual que ninguém gosta de ler esse tipo de coisa no Brasil, né? E se ele tiver apagado, quer dizer que não tem cabo naquele treco, ou então a transmissão ali, a recepção do cabo arrebentou, né? Um par lá arrebentou, ele não está recebendo nada naquele cabo, ok? Você também tem normalmente um LED de power, ou PWR, que é o LED da alimentação, para ver se o switch está ligado ou não, né? E se o teu switch for um switch, por exemplo, como o da Cisco, Juniper e tal, que tem um sistema operacional, que tem que subir aquele sistema operacional, não sei o que lá, ele também vai ter um LED de sistema. Normalmente o próprio LED de power vai ser o LED de sistema, e esse LED de sistema vai te indicar problemas no sistema operacional. Tá? Problemas na carga de um firmware, problemas na hora de carregar o próprio sistema operacional, esse tipo de coisa assim. E aí cada fabricante trata de um jeito, né? O da Cisco, se ficar piscando lá com um intervalo regular, quer dizer que você tem um problema que ou ele está carregando o sistema operacional ou ele não conseguiu carregar no final o sistema operacional, ok? E lógico, se estiver apagado, quer dizer que está desligado. Se estiver tudo apagado, ele está desligado. Ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, você está assistindo ele no YouTube, aqui no cantinho direito, na parte de baixo, você pode se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique ali, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um curtir. Se você quiser, você pode compartilhar também em qualquer rede social tua, para você poder ajudar algum amigo que também está precisando dessa informação e nos ajudar a divulgar também o nosso conteúdo, ok? Se você está assistindo do Facebook ou de qualquer outra rede social, não esquece de seguir a gente, curtir a nossa página, tá? Que a gente vai agradecer muito, e também você vai acabar sabendo dos próximos vídeos que a gente lançar, beleza? Valeu e até uma próxima!